Fala, amigos. Vamos à nossa reflexão de hoje. Mais uma vez nesse nosso Brasilzão cheio de crises e tão complicado, não é mesmo? Mas vamos pensar um pouco a respeito disso, vamos pensar no futuro também. A gente não pode ficar pensando só nas coisas que acontecem agora no presente, nas dificuldades do presente e ficar nesse embate interminável, nesse vai e vem interminável que são as crises, que são as políticas, que são os antagonismos que a gente vive aqui no Brasil. Desse jeito a gente não caminha, não é mesmo? Precisamos caminhar. Como já dizia um amigo magistrado, processo não é como caranguejo, que anda para trás, que anda para o lado. O processo anda para frente. E a gente está num processo de crescimento, tanto pessoal como nação também, não é mesmo? Então precisamos caminhar para frente, gente, de uma forma sustentável, não é? E não ficar repetindo essas crises após crises, e após crises, e após crises. Vamos à nossa reflexão então. Mas antes, inscreva-se no meu canal, dê o seu like e ajude-me a divulgá-lo. Eu agradeço. E o nosso tema de hoje é a velha ordem e o mundo em mudança. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Estes versos de Camões, Luís Vaz de Camões, poeta português, enaltecem as conquistas e a bravura dos portugueses nas grandes navegações e conquistas ultramarinas, referindo-se à sua superioridade em relação aos demais feitos da antiguidade, cantados na mitologia greco-romana, registrados de forma indelével em Os Lusíadas, um dos clássicos da literatura mundial, lembram-nos que uma era de heróis, com suas culturas e façanhas, e que teve o seu lugar na história e nas lendas, fora superada por novos personagens, novos feitos, novos valores lusitanos, igualmente ou tão mais dignos de louvor e admiração que aqueles. Os versos de Camões nos fazem lembrar também as mudanças que ocorrem nas sociedades ao longo dos tempos, quando o novo assume o lugar do obsoleto, em processo evolutivo marcado por atualizações das relações e interações sociológicas, transformações estas geralmente gestadas em meio a guerras, violências, crises de toda ordem e muito derramamento de sangue, a exemplo do fim das monarquias em decorrência das guerras napoleônicas, com o estabelecimento no lugar daquelas de governos republicanos, ou até mesmo da manutenção de umas poucas monarquias, mas já sem o poder absoluto do rei. Se até coisas boas são substituídas por outras que lhes são melhores, quanto mais as ruins. O dito popular, não tem bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe, reforça o provérbio salomônico de que há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Em tempos de crise por todo o planeta, e aqui no Brasil elas são muitas, qual será a próxima? É de se esperar, já faz parte da nossa rotina, pelo menos uma a cada semana. Ao longo dos últimos 100 anos, vivemos, no mínimo, uma dezena delas. 1930, 1937, 1945, 1954, 1964, 1968, crise do petróleo, Plano Bresser, Verão, Collor I, Collor II, crise econômica mundial de 2008, a da Marolinha, lembram-se, aqui no Brasil. Isso tudo sem se falar também nas revoltas populares ao longo de nossa história, que devem montar, sem exagero, a casa da dezena. Enquanto escrevo este artigo, outra se desenrola, com ataques e destruição às sedes dos três poderes em Brasília. Ataques ao Supremo, ao Congresso e Palácio do Planalto, por parte de manifestantes insatisfeitos com o resultado da última eleição presidencial, tentando causar pânico e insegurança na população, bem como afrontando o poder de polícia do Estado. A todas elas sobrevivemos e sobreviveremos, e a duras penas. Constituiu-se então o Estado democrático de direito, em que nos encontramos e pelo qual devemos nos empenhar para mantê-lo. Tudo isso são sinais das mudanças que estão por vir, a exemplo de um vulcão que emite sinais de sua iminente erupção, tais como liberação de gases e vapor de água, pequenos terremotos e até um aumento do tamanho da montanha antes de explodir. As convulsões sociopolítico-econômicas
pelas quais estamos passando no país são alertas de que uma nova ordem está sendo gestada. E os assistentes do parto somos todos nós, cidadãos brasileiros. E é muito provável que tal concepção seja demorada. Paciência. O mundo de hoje já não é o mesmo de 2002, quando Lula assumiu o seu primeiro mandato. A conjuntura internacional se alterou, tanto no campo geopolítico quanto no econômico. Internamente, o Brasil encontra-se dividido, polarizado politicamente e acabando de sair de uma grave crise pandêmica, a da Covid-19. Na esfera das interações sociais, o advento e a rápida expansão das mídias sociais acrescentou um novo, poderoso e disruptivo elemento nas relações sociopolítico-econômicas. Elemento este ainda pouco compreendido pelos principais atores do mundo político e do judiciário, que tentam controlar este fenômeno através de atos e legislação autoritários, assustados com a perda de poder sobre o povo e sobre as instituições. A solução não está na repetição de velhas ideias, de ultrapassadas ideologias que já se demonstram e ainda se demonstram incapazes de atenderem às demandas de uma sociedade pós-moderna, do ser humano, de justiça social e de liberdade, de um mundo tecnológico em rápida e constante transformação. Os poderes constituídos têm que lidar com a realidade inafastável, quer gostemos ou não, que está posta pela via do diálogo, do respeito e do entendimento com todas as forças vivas da sociedade. Autoridade, sim, rancores, revanchismos e autoritarismos não são ferramentas adequadas para a compreensão e enfrentamento da nova realidade que se apresenta e tende a se tornar mais complexa doravante. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Este é o juramento constitucional firmado por Lula e Alckmin em 1º de janeiro de 2023, em cerimônia da posse presidencial. Repousa sobre nós, todos os brasileiros, depositários da Carta Magna, quer de forma individual ou organizada coletivamente, bem como sobre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade de atuar para que este juramento seja cumprido. Alia jacta est, ou seja, a sorte está lançada. Esta é a nossa reflexão para hoje. Saúde e paz a todos. Um grande abraço.